Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da OAB Contagem aqui no YouTube. Hoje para mais um evento da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas, nossa querida presidente, doutora Adriene, que vem desenvolvendo aí ao longo desse período de pandemia excelentes trabalhos com excelentes temas. E hoje nós chegamos ao último do ano, com a presença aqui do professor Dr. Saulo Cerqueira, que muito nos honra com a sua presença, num tema tão importante, saúde, trabalho e pandemia, que nós vamos ter a oportunidade de discutir. E hoje uma data muito importante para todos nós da advocacia, quando a OAB Federal, através do seu Conselho Federal, aprovou, a nova resolução de paridade na advocacia, com a presença de pelo menos 50% de mulheres nas suas diretorias, e também com a questão de gênero, da igualdade racial, com a presença de pelo menos 30% de negros e pardos também na diretoria. Isso muito nos alegra, porque aqui na OAB Contagem nós já tínhamos saído na frente, hoje com as nossas comissões com mais de 50% das suas presidentes mulheres, a nossa diretoria com o nosso conselho com 51% também de mulheres, e nós que somos exemplos também para o Brasil inteiro, basta ver os nossos eventos aqui no nosso canal, com a participação de negros e com a participação da diversidade sexual, como exemplo para o Brasil inteiro. Então, hoje um dia histórico que a OAB Contagem se orgulha muito de ter saído na frente, de já ter colocado isso e que isso continue e perdure por muito tempo, porque nós sabemos que a importância da participação de todos nesse trabalho. Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui, parabenizo mais uma vez a você, doutora Adriene, e a sua comissão, por esse excelente trabalho. Tenho certeza que no ano que vem aí teremos ainda muitas novidades, muitas discussões, porque o direito é assim, é vivo, e nós temos certeza que muitos outros assuntos virão. E agradecer também mais uma vez ao doutor Saulo, que nos honra com a sua presença, diretamente lá do Piauí, Exato. E nós temos a alegria de, com esse novo formato, poder receber pessoas do Brasil inteiro e sermos assistidos também pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E o nosso canal tem crescido cada vez mais com esses temas tão relevantes. Mais uma vez, obrigado. Doutora Adriene, passo a palavra, me retiro aqui para que vocês possam ficar à vontade. Vamos estar seguindo lá juntos no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima. E lembrando, convidando, hoje à noite nós ainda temos mais um evento, o último evento da Comissão de OAB Vai Escola, uma parceria com a Secretaria de Educação do nosso município. Vamos falar sobre a cultura do estupro, às 19 horas aqui no nosso canal. Então, venham participar conosco, está sendo muito bom, e é o último do ano também, a gente precisa. E convidar todos os advogados. No dia 17, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa tradicional reunião aberta de diretoria e conselho, para que possamos discutir a advocacia do nosso município, para que possamos apresentar os resultados e construir uma advocacia cada dia mais valorizada, mais respeitada. Um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado, doutor Rogério. Obrigado. Um abraço, Rogério. Obrigada. Eu fico muito feliz com essa notícia que o Rogério deu, meus parabéns a todos que empenharam aí para conseguir essa paridade aí racial e de gênero. É muito importante a mulher, a presença da mulher, a presença do negro, a presença dos LGBTs, de todos eles que, de certa forma, são excluídos durante muitos anos, e agora a gente poder ver a nossa vitória perante a OAB aí, de Contagem. A gente vem se esforçando bastante para conseguir essas vitórias, e é um dia muito feliz para nós, e essa notícia foi muito pontual hoje para a gente aqui. Eu fico muito feliz de ter essa notícia aí de primeira mão pelo Rogério. Hoje nós estamos encerrando o ciclo deste ano do Trabalho em Foco. Então, ano que vem nós vamos ter vários outros eventos. Vamos divulgar a partir de janeiro, fevereiro, vamos ter congresso, vamos ter grupos de estudos, vamos continuar com o Direito do Trabalho em Foco, mas esse é o nosso último evento do ano, e nós trouxemos um amigo, o Dr. Saulo Soares, para poder falar com a gente um tema de suma importância e que gera muita dúvida
na advocacia, gera muita dúvida no âmbito laboral. Muitas pessoas ficam se perguntando o que a Covid tem de no contrato de trabalho, se ela é uma doença ocupacional, se não é. Várias vezes já foi discutido que era, que não era, e agora existem outras discussões, então isso vai dar ainda muita polêmica daqui para frente. E o doutor Saulo, como é um médico do trabalho e advogado e professor, ele vai falar para a gente com propriedade, né, doutor Saulo, sobre tudo isso. E eu fico muito feliz de estar presente com você aqui hoje, te agradeço a oportunidade de estar aqui com a gente. Se primeiramente em Brasília, nossa, como é que o mundo, como é que é grande, né? Esse Brasil parece ser grande, mas é pequeno. Te conheci em Brasília num artigo que eu apresentei no Comped, depois te conheci na PUC, numa do professor Vitor Salino, e de lá para cá nós nunca perdemos o contato, a gente publicou alguns artigos em alguns livros, e sempre tem se contactado aí no mundo acadêmico. E eu vou apresentar agora o currículo do doutor Saulo, fazer a leitura, peço licença, não vou fazer a leitura do me apresentar para quem não conhece, e vou iniciar um pouco do nosso de hoje. O doutor Saulo Cerqueira de Aguiar Soares, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal I. Ele é doutor com magna cum laude em Direito Privado pela PUC de Minas Gerais. Ele é mestre com magna cum laude em Direito Privado pela PUC de Minas. Ele é advogado, médico do trabalho e autor do livro Direito e Prevenção de Riscos Ocupacionais. O Instagram dele é Saulo Soares BR. Para quem tem interesse em segui-lo, é muito importante, ele tem muita dica legal aí de medicina do trabalho e várias outras dicas jurídicas. Fora esse livro aqui, né, doutor? Vários outros livros. Esse deve ter sido um de grande impacto aí na sua carreira. E eu te parabenizo porque desde que eu te conheci, tem muito pouco tempo, eu posso dizer tem uns 3 anos, 4 no máximo, a sua carreira vem só alavancando pelo seu sucesso, pela sua inteligência, você não para. Então, assim, você é uma pessoa que eu admiro muito e que eu tenho certeza que todos que passaram por você também admiram. Então, vamos iniciar o nosso debate. Para quem não me conhece, eu sou, como o doutor Rogério falou, a presidente da Comissão aqui de Direito do Trabalho de Contagem em Minas Gerais. Também sou advogada, atuo na área trabalhista, mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas e sou associada à Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Hoje nós viemos falar, um pouquinho discutir com o doutor Saulo sobre o tema da pandemia, saúde e trabalho. Nesse tema aí, nós vamos falar de vários tópicos sobre o afastamento dos vulneráveis, sobre os atestados médicos e a obrigatoriedade de CID, adicional de insalubridade em grau máximo no âmbito hospitalar, sobre a lista de doenças relacionadas ao trabalho, se o COVID encontra-se ou não nessa lista, sobre a nota técnica do Ministério do Trabalho, que vai dizer sobre o nexo causal e a doença nacional do COVID, a nota técnica do SEI também, que vai falar sobre o mesmo assunto, se a ação compulsória dos trabalhadores é possível, sobre a síndrome psiquiátrica relacionada ao trabalho, em COVID, depressão e a síndrome de burnout. É burnout? Fala. Exato, burnout. Burnout. Okay. A ausência da autonomia do médico do trabalho no Brasil, a gente vai tentar falar sobre tudo isso. Se não conseguimos, no decorrer da nossa fala, fica sempre aberto o chat para quem quiser fazer algumas perguntas, né? E a gente está para o doutor respondendo para a gente. Inicialmente, o que eu tenho a dizer é um panorama da influência do Covid no direito do trabalho. O Covid, os efeitos dele foram enormes, todo mundo viu durante esse de 2020. Nós passamos por diversas transformações jurídicas, transformações no contrato de trabalho, e essas transformações geraram, por exemplo, o trabalho em home office, né? E o trabalho de uberização. Foram promulgados diversas leis que dispor suspensão de contratos de trabalho, diminuição de jornada, diminuição de salário. E na vida dos trabalhadores que não tiveram seus empregos, né, que não mantiveram, houve um aumento em massa de desemprego, encontra um aumento de informalização para aqueles que ficaram desempregados, dos que ficaram empregados autônomos, os profissionais liberais e os que mantiveram o contrato de trabalho, a gente percebeu um aumento da carga do horário,
advinda também do teletrabalho, que acabou com a pandemia. Esgotamento físico e mental dos trabalhadores, passaram a dividir o ambiente dos lares com na maioria dos casos, sem conseguir desassociar a vida profissional com a vida pessoal e particular, esgotamento físico, mental e adoecimento do trabalho, o que gerou diversos afastamentos também. Não só os afastamentos por Covid, que foram diversos, os afastamentos mentais ocasionados pela própria pandemia e pelo isolamento social. Acerca do Covid, muitos passaram a questionar a ligação e o nexo entre o trabalho e a doença. Se haveria uma doença ocupacional ou se seria uma doença relacionada ao trabalho como um acidente. E é isso. Agora, teve uma recomendação número 2 da ANAMAT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que descreveu condutas emergenciais da exceção em virtude do Covid. Essa recomendação foi datada do dia 19 de março. O que ela veio dizer? O doutor Saulo vai dizer de forma aprofundada, mas eu estou falando de modo geral. Essa recomendação, ela trouxe a questão do afastamento de gestantes, de maiores de 60 anos, de pessoas que faziam parte do grupo de risco. Essa recomendação não dispôs, mas ela deixa um pouco assim, diretamente subentendido, que esse afastamento não seria feito pelo INSS. A empresa estaria pagando continuaria dando o trabalho da pessoa, não seria uma suspensão do contrato de trabalho e não geraria um afastamento pelo INSS para esses 3 tipos. Pessoas maiores de 60 anos, gestantes e pessoas que participavam do grupo de risco. O Guia Prático da Gestão e Trabalho do Covid, feito pelo Ministério da Saúde, veio dispor sobre o nexo causal. E aí, sobre o nexo causal, ele veio dizer o seguinte, que no exercício da sua atividade, o nexo causal profissional de saúde, que no exercício da sua atividade viesse a cair o COVID, por exame laboratorial, deveria registrar junto ao médico como se fosse acidente do trabalho. Então, devia registrar a comunicação de acidente de trabalho. Então, esse guia prático, feito pelo Ministério da Saúde, veio dizer o quê? Que aqueles trabalhadores que já atuam no ambiente de trabalho da saúde, que viessem até a doença, né, o COVID, já poderiam ter a emissão da CAT. Depois disso, temos a nota 6 do Sistema Eletrônico de Informação 56.376 de 2020 do Ministério do Emprego, datada de 11/12/2020, né? Tem 3 dias. Essa nota técnica aqui, ela veio debate de novo. Na medida provisória 927 de 2020, que já foi derrubada, ela dizia o quê? Que o COVID não era considerado doença ocupacional, né? Então, ela vinha dizer o quê no artigo 20? Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Só que a nota do SEI diz o seguinte: o Supremo ele suspendeu a eficácia da medida provisória. Se ele suspendeu a eficácia da medida provisória, a caracterização do COVID como doença ocupacional passou a ser alvo de discussão. Como ela passou a ser alvo de discussão, concluiu o SEI, essa nota técnica, o seguinte, que os das disposições da lei e a depender do contexto fático, o COVID é reconhecido como doença ocupacional, aplicando-se o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8.213 de 91, com o resultado das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacionar diretamente. E também poderia se constituir um acidente de trabalho por doença equiparada. Então, o que a nota técnica trouxe? Que podia ser tanto considerado uma doença ocupacional como um acidente de trabalho. Mas, bem claro, que dependeria da perícia médica e do nexo causal. Aí, para mais ainda a cabeça daqueles que estão estudando sobre o nexo causal do COVID, veio a nota técnica do Grupo de Trabalho Nacional do Ministério do Trabalho, que era anterior a essa nota técnica do SEI, correto, Saulo? Isso. A nota do Ministério do Trabalho. Nessa nota técnica, fala o seguinte, que se já for detectada a doença, já deve ser emitido
a CAT, se virtude do trabalho. Então, a dúvida é... A nota técnica do Ministério Público é dia 4 de dezembro e a do Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, dia 11 de dezembro. Então, a dúvida seria se a emissão da CAT seria automática ou não, né? Porque o Ministério do Trabalho manda emitir. E a recomendação da SEI, a nota técnica, diz que deveria ter um nexo causal para depois da CAT. Então, isso, o doutor Saulo vai dizer o que ele acha, qual dos dois vai valer, né, com relação a essa polêmica. E, para terminar, só esse quadro geral para eu poder passar para o doutor Saulo, só dizer o seguinte, que a lista das doenças relacionadas ao trabalho não reconheceu o COVID como doença ocupacional. Só que agora a lista A e B, anexo 2, estou correta? Anexo 2 do decreto 3.048 de 90, dispõe que pode ser considerado também como doença ocupacional COVID, correto? Tem uma possibilidade, porque ele estabelece vírus. Ele não está atualizado com COVID, mas como vírus poderia ser enquadrado. Poderia ser enquadrado. Só que a lista do trabalho do Ministério da Saúde não coloca dentro da lista deles o COVID especificamente, nem dá essa abertura. Então, fica essas duas em aberto, porque as duas batia, né, com as doenças, e agora a questão do COVID está entrando em contradição nessas duas listas, né? Então, isso aí vai ser uma polêmica também que eu vou pedir para o seu ponto de vista, que você acha que deve valer ou prevalecer. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Saulo, e no decorrer, quem tiver dúvidas, né, com relação a esse assunto, que é muito polêmico, vai mandando para o chat, e na medida do possível, nós vamos pedir o doutor Saulo para ir esclarecendo para a gentileza. Com a palavra, Saulo. Muito bem, muito obrigado, doutora Adriene, pela atenção. Sou piauiense, mas também mineiro, que fiquei quase 8 anos em Minas Gerais, oportunidade que estudei com a Adriene na época do mestrado, na PUC Minas, né? E tive a satisfação da doutora Adriene também participar de muitos livros que organizei. Ela participou como articulista, autora de capítulos de livro. Então, daí a nossa amizade. Nesse temático de hoje é muito interessante, porque é um tema atual, né? E a gente traz notas técnicas bem recentes, né? No primeiro tópico que a gente previu seria o afastamento dos trabalhadores do grupo vulnerável. É o primeiro ponto. Quando a pandemia iniciou, os trabalhadores acima de 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com doenças crônicas, não tiveram a segurança de continuar a trabalhar presencialmente. Então, toda essa demanda foi direcionada aos médicos do trabalho e aos empregadores também. O que fazer, né? Quem que a gente afasta, né? Aí veio a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, e destaca quem são os integrantes do grupo vulnerável à infecção do COVID, né? Não que eles tenham a capacidade maior de ser contaminados, mas sim que são pessoas, pela condição, necessitam de maior cuidado para não serem contaminados. Aí trouxe alguns exemplos, né? Doenças que consideram de grupo vulnerável: diabetes descompensada, insuficiência renal crônica, doença pulmonar crônica obstrutiva, enfisema pulmonar, asma grave, sequelas de tuberculose, obesidade mórbida, muitas pessoas esquecem, mas obesidade mórbida também, cirrose, insuficiência hepática. Então, todo esse rol de doenças classificam o trabalhador como do grupo vulnerável. E o que é um ponto importante? Esse rol pode ser taxativo, né? Ele pode ser taxativo. O entendimento é que não, que algumas empresas, até mesmo empresa pública, quis, por meio de normativa interna, destacar quais seriam as únicas doenças que teriam afastamento presencial. Nesse ponto, o que acontece? Usurpa a atribuição do médico do trabalho, pois cabe ao médico do trabalho
evidenciar qual a doença em cada caso que é considerado do grupo vulnerável. Então, o que acontece? Se a empresa destaca um número limitado de doenças crônicas, isso impede que o médico do trabalho exerça sua atribuição de prevenir as doenças, né? Porque o médico do trabalho não previne somente as doenças ocupacionais, né? Mas outras doenças também, nessa visão de atenção integral à saúde do trabalhador. Outro caso de afastamento são as pessoas que coabitam com pessoas com coronavírus positivo. Também tem essa necessidade de afastamento por um período. Então, nessa questão do afastamento, é necessário que a empresa possua uma assessoria na área de medicina do trabalho. Algumas empresas contam com SESMIT próprio. O que é o SESMIT? Está previsto na norma regulamentadora número 4, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Algumas empresas, conforme o número de empregados, possuem médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de enfermagem do trabalho, mas a ampla maioria das empresas no Brasil não tem esse contingente de trabalhadores. Então, ela conta com serviços terceirizados de assessoria. Então, é importante que o médico do trabalho conheça as atribuições de cada função da empresa e para fazer esse levantamento e afastamento do grupo vulnerável. E o que é que eu considero? Por exemplo, no que eu tratei, empresa que usurpa a competência do médico do trabalho. Não compete ao presidente da empresa, não compete ao superintendente da empresa definir se vai ter afastamento ou não do trabalho presencial. Isso é atividade do médico do trabalho. Porque, pasmem, né? Existe situação no Brasil que, digamos, é o superintendente da empresa que quer definir o que é o grupo vulnerável, tirando a competência e atribuição do médico do trabalho nessa área. Então, é importante o trabalhador e o advogado do trabalhador estar atento a isso. Se foi negado o trabalho remoto por uma pessoa que não foi o médico do trabalho da empresa, né? Uma decisão administrativa. É importante, nesse momento, que as decisões sejam técnicas, né? Com base na análise médica do caso. Passa a palavra para a doutora Adriane. Doutor Saulo, mas aí quando eles definem, né, eles passam por cima da decisão do médico e aí eles decidem isso, eles podem decidir, por exemplo, de forma informal, simplesmente falar com o empregado, olha, você não pode ser afastado porque eu não considero que essa doença sua é vulnerável, está dentro do grupo de vulnerável. E o que o empregado pode fazer com relação a isso? Isso é muito grave, porque a empresa que define, contrário ao médico do trabalho, se faz por escrito. Define, por exemplo, que profissionais dos serviços essenciais não podem ser afastados do trabalho. Exemplo de hospitais, né? Digamos que tem uma enfermeira que tem tuberculose, sequelas de tuberculose, diabetes descompensado, insuficiência renal crônica, pois mesmo ela integrando o grupo de risco, o grupo vulnerável, há um entendimento incorreto que o superintendente desse ambiente pode impedir o trabalho remoto, pela justificativa que o trabalho da pessoa, é de serviço essencial. Acontece que essa questão de incolumidade pública, né, de saúde pública, independe qual cargo que a pessoa exerce. A doença não vai depender do cargo que a pessoa exerce. Mesmo um profissional da saúde, vamos retirar um enfermeiro que está tratando pessoas com coronavírus. Mas se ela integra o grupo vulnerável, ela mesma tem esse perigo de transmitir também para as pacientes que atendem. Como que a gente vai ter uma saúde pública que não olha nem mesmo para os profissionais da saúde, né? Primeiramente, a gente tem que garantir a saúde daquele que cuida, né? Para ele conseguir cuidar bem. Isso é um ponto importante que, infelizmente, nessa pandemia, alguns profissionais de saúde do grupo vulnerável
estão sendo obrigados a trabalhar presencialmente, né? Colocando sua vida em risco, né? E também podendo agravar a condição dos pacientes, né? Isso é uma situação que ocorre. Aí, no caso, eles teriam que entrar com uma ação, pedindo uma liminar, só assim mesmo, né? Para eles poderem conseguir esse afastamento, né? Exato, é. Eu recomendaria inicialmente também fazer uma notícia de fato ao Ministério Público do Trabalho, né? Que institucionalmente atua nessa área, e também ingressar judicialmente, né? Porque é uma questão de saúde. A cada dia que está presencialmente atuando com o coronavírus, né? O novo coronavírus, a pessoa, o trabalhador integrando o grupo vulnerável, né? Ele está em uma situação de risco muito grande, né? A gente verifica a quantidade de médicos e enfermeiros que já morreram no Brasil e no mundo inteiro, né? Trabalhando, né? Morreu trabalhando. Aí o que acontece? Imagina se você observa que exatamente um desses profissionais de saúde que morreram integrava o grupo vulnerável, o médico do trabalho deu parecer favorável ao afastamento, mas o gestor máximo da instituição foi contrário, simplesmente pela justificativa que ele integra o grupo um grupo essencial, que é o grupo dos profissionais da saúde, né? Então isso vem acontecendo, infelizmente. É desumano, né? Porque não faz o menor sentido isso. A pessoa, o fato de participar do grupo de atividade essencial ser mais importante do que a própria saúde da pessoa, né? Isso é muito grave. Então, nesse momento que muitos falam em heróis da saúde, né? Uhum. Poucos sabem que está tendo essa realidade, né? Que, digamos, esses heróis estão sendo obrigados a trabalhar presencialmente, integrando o grupo vulnerável, né? Em alguns locais isso acontece, né? Não estou generalizando. Mas infelizmente tem acontecido que tem morrido tanto falecido na área da saúde e provavelmente talvez por questões como essas, né? Com relação à obrigatoriedade do CID, isso aí os empregados que precisam se afastar, mesmo por Covid ou não, eles têm que colocar o CID nos atestados? Esse é um ponto muito interessante, né? O trabalhador fica em dúvida. Meu atestado médico, eu tenho que informar qual é a causa da doença, que se chama CID, né? Classificação Internacional de Doença. No Brasil, estamos na 10ª revisão, CID-10, da Organização Mundial da Saúde. O que acontece? O Conselho Federal de Medicina tem um entendimento que o CID só pode ser informado no atestado com o consentimento do paciente, no próprio documento. Então, alguns hospitais e algumas clínicas já se adequaram a essa nova normativa. Quando se observa o atestado, lá embaixo tem escrito: autorizo a informação do CID, e o paciente assina. Então, o médico pode colocar o CID, se o paciente assinar no próprio documento. Mas o que acontece? E a empresa pode exigir o CID, né? O entendimento atual do Tribunal Superior do Trabalho é que essa é uma causa de sigilo e a empresa não pode exigir, nem mesmo por força de norma coletiva, né? Nem por norma coletiva isso poderia ser exigido, porque retira o sigilo do trabalhador, da doença que ele aflige, né? Mas o que é que vem acontecendo na prática, né? Olha que situação. O trabalhador que se afasta atualmente, com mais de 15 dias de afastamento, então ele é encaminhado à perícia previdenciária no INSS, né? Pois o sistema Meu INSS atualmente exige que o atestado contenha CID. Olha que situação. Então, mesmo que a empresa não exija, o atestado precisa ter CID para ser aprovado online, né? Porque algumas perícias do INSS estão sendo feitas online, não tem essa presencial. Então, é necessário o CID. Aconteceu com um paciente meu recentemente, que ele teve um atestado sem CID, anexou ao meu INSS, mas foi negado com a justificativa de não conter CID. Então, ele teve que buscar o médico emissor para fazer essa colocação, ele assinar junto que autoriza e reenviar. Nesse período, o trabalhador ficou sem salário da empresa e sem receber o benefício
que mudou de nome agora, né? Auxílio por incapacidade temporária, no antigo auxílio-doença. Então, olha que situação. Apesar do CFM dizer que não é obrigado a ter CID, o INSS está exigindo CID, né? É muito contraditório. Então, acaba que obriga o empregado a falar. Obriga. E o empregado só está descobrindo isso quando busca o meu INSS e vê essa exigência, né? Ele vai saber quando precisa, né? Digamos assim. E podia, mais para frente, podia até pensar alegar um vício de consentimento, porque ele está consentindo por obrigatoriedade, ele está sendo obrigado a consentir, né? Mas isso é uma discussão que gerar várias outras discussões, né? Ele precisa de resolver isso agora, igual você pontuou aí. O tempinho que ele ficou para poder pegar a assinatura, né, do médico, colher o CID e assinar. Dá mais de um mês isso. Dá mais de um mês. Então, como é que espera? É muito difícil essa situação. Fica mais de um mês sem salário e sem benefício, né? E, tecnicamente, se o paciente se negar, não é obrigatório colocar CID, mas as empresas têm a prática da chamada homologação do atestado médico, né? Que o trabalhador apresenta para o médico do trabalho o atestado para ser validado ou não, né? É outra polêmica que muitos trabalhadores não aceitam, né? Que é passar aquele atestado médico pelo crivo de um outro médico, que seria o médico do trabalho da empresa, né? Hoje, há uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 2183 de 2018, que permite que o atestado médico seja homologado pelo médico do trabalho. Então, eticamente, é possível que o médico do trabalho recuse um atestado de um médico assistencialista. Isso é possível, mas não é a regra, não é a regra. Tem que ter uma justificativa plausível e o médico do trabalho tem que justificar em prontuário médico o que ocorreu para reduzir aquele atestado ou negar. E um item muito importante, né? A responsabilização se torna do médico do trabalho. A responsabilização se torna pessoal e não da empresa. Então, o médico do trabalho que nega um atestado médico, ele se responsabiliza pessoalmente, além da responsabilidade, óbvio, do empregador, né? Então, ele vai se responsabilizar solidariamente com o empregador. Com o empregador. Ele pode ser... Então, na prática, a gente vê que em algumas situações, essa homologação de atestado médico pode solicitar um relatório do médico assistencialista. A resolução também permite isso. Se o médico está em dúvida de que aconteceu, ele pode solicitar um relatório até mesmo para avaliar o nexo causal, né? Pode auxiliar essa averiguação do nexo causal. O problema é que a maioria dos empregados não tem essas informações e quando o médico do trabalho nega, né, fala que não tem respaldo, que o outro médico definiu, né, em relatório, etc., o atestado, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe que existe uma resolução, né? Às vezes ele não tem essa orientação e aí ele fica naquele limbo, né? Tentando de novo no INSS, tentando na empresa, e fica sem saber. Essa informação é muito para nós advogados, porque quando vem nos perguntar, vem nos procurar, entramos com isso e a gente pode o quê? Buscar o prontuário médico, né, para poder bater junto com o que o médico do trabalho fala e o médico da rede privada, o RISUS, né, falou, para poder fazer essa comparação e tentar entender por qual motivo que não houve essa tal, né, homologação, né? Chama-se de homologação mesmo, né? É a homologação do atestado médico. Esse ponto que você tratou, muito interessante, que é muito esquecido pelos trabalhadores. Solicitar uma cópia do prontuário médico. O trabalhador tem esse direito de solicitar todo o seu prontuário médico ocupacional. A empresa tem um dever de guarda do prontuário. E o médico do trabalho coordenador do PCMSO também. Mas aquele documento o trabalhador pode solicitar cópia, né? Com essa cópia, vai provar e verificar todo o registro que foi feito, se foi feito o registro devido, né? E vai auxiliar para o INSS também a verificação do nexo causal, né?
Isso. E se todos eles fizessem isso, eles teriam menos dificuldades e não teriam que passar por tanto tempo. Às vezes eles ficam anos tentando passar pela perícia do INSS, não consegue, aí ficam anos sem trabalhar, porque o médico do trabalho às vezes não aceita, também tem não isso, sei. e aí é complicado. Um ponto interessante, pode dizer, pessoal. Um ponto interessante é que alguns empregadores querem definir quantos minutos seria uma consulta médica. Que situação, hein? Pois o Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médica, em parecer, já definiu que compete ao médico definir o tempo de sua consulta médica. Não tem como uma empresa definir que uma consulta de medicina do trabalho terá 10 minutos, terá 20 minutos, e fazer toda uma agenda para o médico do trabalho de sobressalto, né? Uma agenda de sobressalto. Porque o mais prejudicado nesse tipo de agenda é o próprio trabalhador. Porque o trabalhador tem dificuldade de ser escutado, tem dificuldade de ver seu nexo causal averiguado, né? Isso prejudica até a qualidade do prontuário médico, porque com menos minutos, mais difícil será preencher o prontuário médico. Então, em 2020, ainda temos que informar a empregadores, não só privados, especialmente empregadores públicos, que o médico do trabalho tem autonomia de definir seu tempo de atendimento. E não pode ocorrer uma exigência, geralmente da sede da empresa, do número X de consultas por hora, porque isso vai prejudicar o preenchimento do prontuário médico. E o que acontece? O médico é responsabilizado também, pessoalmente, né, perante o Conselho Federal de Medicina. Quando um prontuário médico não está preenchido da forma correta, não tem todas as avaliações necessárias do exame clínico, né, da anamnese, quem se prejudica é o próprio médico também. Então, o médico do trabalho tem que ter muita cautela nas exigências dos empregadores, né? Sejam públicos ou privados. A exigência do empregador tem que ser compatível com as normas do Conselho Federal de Medicina. Quando não for compatível, cabe ao médico do trabalho comunicar ao Conselho Regional de Medicina do seu estado essa situação que vem ocorrendo. Porque é prejuízo não só para o trabalhador, mas em breve é um prejuízo para o próprio profissional. E eu não lembro se você chegou a falar, o Conselho Federal de Medicina, ele determina esse tempo ou não? Não. Ele estabelece que no Código de Ética Médica que compete a experiência do profissional definir qual vai ser o tempo de atendimento. Que não tem como estabelecer 15 minutos, 20 minutos, um tempo fixo. Uhum. Vai depender mesmo de cada profissional. Ainda temos que lembrar que alguns médicos têm umas situações, por exemplo, médico que tem portador de deficiência, né? Que a nomenclatura correta atualmente, na verdade, médico pessoa com deficiência, né? Se for uma deficiência física, tem que ter uma restrição, tem que ter uma compatibilidade. Algumas empresas querem adotar um critério fixo para todos os trabalhadores da rede, né? Não verificando as particularidades de cada um. Lembrando disso, a gente tem até uma obra, Direitos das Pessoas com Deficiência e Afirmação Jurídica, que a gente trata sobre esses direitos desse grupo, né? Eu tenho muito interesse em tratar sobre esse assunto. Quem tiver mais interesse nesse assunto pode também adquirir o livro. Legal. Aqui em Contagem nós temos uma advogada que milita bastante sobre o direito das pessoas com deficiência. Depois eu vou te passar o contato. Ela trabalha há anos com isso. Talvez ela pode te ajudar nesse estudo aí que você tem feito. Sobre a lista de doenças relacionadas ao trabalho e essa incompatibilidade que está tendo nas duas listas, a da medicina, do trabalho e da portaria. O que você acha que vale? Que polêmica, hein? O Ministério da Saúde
publicou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, né? Foi ali em setembro, publicou em setembro essa lista, e ela estava inclusa o novo coronavírus, né? Por essa polêmica, com pouco tempo, já foi revogada. Então, retornou à lista atual. Mas o que é que acontece? No Brasil, nós temos duas listas de doenças relacionadas ao trabalho. A do Ministério da Saúde e a do então Ministério do Trabalho, atualmente Ministério da Economia, né? O que é que acontece? O médico do trabalho e o perito médico federal, que é o antigo perito previdenciário, eles utilizam a lista do decreto 3048 de 99. Então, na realidade, o médico do trabalho nunca utilizou essa lista do Ministério da Saúde, porque ela tem finalidades diferentes. A lista do Ministério da Saúde é mais relacionada aos centros chamados CEREST, que é aquele Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que a Constituição estabelece que o SUS também tem que atuar na área de saúde do trabalhador. São poucas as cidades que o SUS atua nessa área de saúde do trabalhador. Ainda, digamos assim, está em uma fase inicial. Então, o que é que acontece? Apesar de, atualmente, o novo coronavírus não estar na lista de doenças relacionadas ao trabalho, ela não impede que seja considerada doença ocupacional. É possível considerar doença ocupacional. Porque mesmo o decreto 3048 de 99, lá no seu anexo, já estabelece, por exemplo, que trabalho em hospitais, laboratórios e outros ambientes envolvendo doenças tem relacionamento causal com vírus. Ele estabelece assim. Ele, obviamente, não define qual a lista de vírus, né? E como esse decreto também é anterior à pandemia, ele não foi atualizado. Mas hoje é possível caracterizar a COVID como doença ocupacional pelo próprio decreto 3048 de 99, em seu anexo. E com base em quê? Com base na Lei 8213 de 1991. O seu artigo 20, parágrafo 2º, estabelece que, em caso excepcional, constatando-se que a doença não esteja inclusa nos incisos 1 e 2, mas resultou de condições especiais em que o trabalho foi executado e se relaciona diretamente, considera-se acidente do trabalho. Então, é possível tanto dessa forma como por doença do trabalho. Tem essas duas formas. É o que a nota do Ministério Público do Trabalho apresentou, né? Que está aí no nosso destaque. Recentemente, o Ministério Público do Trabalho, nacionalmente, né, por um grupo de trabalho nacional, expediu a nota técnica COVID-19, número 20/2020. Essa nota técnica é bem recente, né? A gente está trazendo ela aqui. Ela foi expedida no dia 3 de dezembro agora, 3 de dezembro. Ela apresenta 8 destaques, né? Quais são esses 8 destaques? Praticamente, os 8 são relacionados a médico de trabalho. Olha que interessante. Quem estiver aí nos assistindo, depois acessa essa nota técnica para observar o que a gente está falando. O que ela estabelece? Ela estabelece, o Ministério Público do Trabalho, que é possível caracterizar... Tá sem áudio. Tá sem áudio. Desculpa. Eu vou descrever ela no chat aqui para eles, para quem quiser ter acesso, mas pode continuar, viu? Desculpa incomodar. Não, que é isso, pode ficar à vontade. Então, essa nota técnica, muito interessante, ela estabelece um conjunto de obrigações para as empresas, mais especificamente para o médico do trabalho. E com destaque o PCMSO. O PCMSO é o chamado Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Está previsto na norma regulamentadora 7 do atual Ministério da Economia. Toda empresa que tem algum empregado tem o dever de ter o PCMSO. Atualmente, com o NR1, algumas exceções. O que é que o Ministério Público do Trabalho previu? Que o PCMSO ele tem que ter um rastreamento de COVID entre os empregados. Ele tem que afastar do local de trabalho os trabalhadores confirmados ou suspeitos. Que o PCMSO
tem que ter procedimento relacionado à testagem. Olha que interessante, tudo no PCMSO. Que o PCMSO tem que prever um período de afastamento para a quarentena, que também tem que ter exames médicos de retorno ao trabalho após essa quarentena, para avaliar a situação do trabalhador. Tem que prever mudança de função aos trabalhadores do grupo de risco. Essa é outra questão interessante. Então, digamos que um trabalhador é do grupo de risco e tem um meio que ele pode ser de não ser obrigatório para o trabalho tecnológico, né, no home office. Ele pode ainda ficar presencialmente, mas fazer uma mudança de função, ficar em um local da empresa que não tenha contato com risco biológico. Acrescenta mais que deverão os médicos do trabalho confirmar esses casos de diagnóstico de COVID e registrar em prontuário médico. E aqui vem o que levantou muita polêmica nesse aspecto, né? Solicitar à empresa a emissão da CAT, da Comunicação de Acidente do Trabalho, nos casos confirmados e suspeitos, né? Ele ainda acrescenta não os suspeitos, com base no artigo 169 da CLT, indicando afastamento do trabalhador nesse caso. Primeiro, interessante que ele não recomenda que o médico emita a CAT, mas que o médico do trabalho solicite à empresa a emissão da CAT, né? E, por fim, o 8º item que a nota apresenta, registrar todos os casos de COVID no prontuário médico individual. Então, o que a gente verifica? Que são 8 pontos de deveres, né, ao médico do trabalho da empresa, né? Mas o que acontece? Apesar de ser bem direcionada, institucionalmente, o Ministério Público está agindo corretamente, né? Tem um ponto no Brasil que é pouco debatido, que seria a autonomia do médico do trabalho. A gente verifica que o médico do trabalho tem 8 deveres aqui para cumprir, né? Ele tem que fazer um PCMSO conforme aqui o relatado. Mas a gente verifica uma coisa. Será que o médico do trabalho tem autonomia, tem independência profissional para fazer isso aqui? Esse é o ponto a se debater. Por quê? O médico do trabalho é um empregado da empresa igual aos demais os empregados. Muitos acreditam que o médico do trabalho seria, assim, um gestor, né? Seria um autogestor da empresa. Mas o médico do trabalho é mais um empregado daquela empresa. Isso é a realidade. Se você vê um membro da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é eleito, ele tem garantia provisória de emprego. Então, o Brasil garante para o membro da CIPA eleito garantia provisória de emprego. E o médico do trabalho? Atualmente, o médico do trabalho não tem garantia provisória de emprego. Ou seja, tem até um artigo bem interessante que se chama Medicina do Trabalho, Subciência ou Subserviência, e indica que, atualmente, o médico do trabalho acaba sendo subserviente ao empregador, por falta de proteção de garantia de emprego. Não é interessante isso? Aí o que a gente vê? Tem uma convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 161. Essa convenção, no seu artigo 10, estabelece que os profissionais de saúde no trabalho devem ter independência profissional do empregador e do trabalhador. Aí o que acontece? Essa convenção já foi ratificada no Brasil, ou seja, então é norma interna do Brasil. Vem o autor mineiro, Sebastião Geraldo de Oliveira, muito conhecido na área de saúde do trabalhador, e traz de forma muito bem escrita no seu livro que como que a gente garante essa independência profissional. Aí ele comenta que, no mínimo, teria que ser garantido uma garantia provisória de emprego. Então, a realidade se mostra que há muita exigência aos médicos do trabalho, né, nesse momento dessa pandemia, mas há pouca garantia legal de garantia no emprego. Então, o médico, infelizmente, pode ser que a empresa queira manipular a sua conduta, né? O que ele veementemente tem que não aceitar, não pode aceitar. Mas o médico do trabalho
pode não ter autonomia de alterar o PCMSO desse modo. Porque em algumas empresas definem que o PCMSO tem que ser aprovado pelo gestor máximo da instituição. Então, olha o que acontece. Mesmo que o médico do trabalho atualize seu PCMSO para tudo que está exigido nessa nota técnica, pode o gestor máximo da instituição se negar a aprovar esse documento. Então, ele não se torna eficaz, né, dentro daquela empresa, né? Então, o que eu quero tratar com tudo isso? Essa pandemia seria o momento da gente discutir a Convenção 161 da OIT e como que a gente vai tornar ela com eficácia social. Porque a eficácia jurídica ela já tem. A eficácia jurídica é indiscutível. Só que a eficácia social não existe, né? A gente teria que garantir que o médico do trabalho tem independência e autonomia. Vou dar um exemplo, assim, mutatis mutandis, né? Com o Poder Judiciário e o Ministério Público, né? Eles têm independência do Poder Executivo, né? Tem independência e é necessário para exercer suas atribuições, né? De igual modo, se o médico do trabalho não tem independência do empregador, isso pode afetar a qualidade de seu serviço. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a própria Organização Internacional do Trabalho. Ela destaca que, mundialmente, é necessário que os profissionais de saúde tenham essa independência. E se não tiver, acontece o que tem no Brasil. O Brasil está no ranking dos países que mais têm acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. É impressionante isso. Apesar de todo esse trabalho de equipamentos de proteção individual, de todo esse debate, o Brasil ainda sofre no ranking de acidentes do trabalho. E isso aí é prejuízo para quem? É prejuízo para o trabalhador, que ele vai ter esse adoecimento, né? Vai ter um adoecimento, vai ter que fazer uma recuperação. É prejuízo para o Estado, que tem que arcar com auxílio por incapacidade temporária, tem que arcar com os custos do SUS, e é um prejuízo também para a empresa, né? Que vai ter que arcar com esse absenteísmo e também com o fator acidentário de prevenção, o FAP, né? Que vai ficar ainda maior após o acidente do trabalho. Ou seja, a OIT já fez um estudo que demonstra que investir em saúde e segurança no trabalho traz retorno. Ou seja, a cada dólar, a cada euro que se investe em medicina do trabalho, o retorno ainda é maior para aquele mesmo empregador. Volta a palavra para a doutora Adriane. Doutor Saulo, assim, eu fico admirada com a sua sinceridade, principalmente como médico do trabalho, em falar um assunto tão delicado, porque isso, eu passo por isso, porque eu sou advogada, já passei por várias situações de clientes meus que falavam comigo, olha, eu fui no médico do trabalho e ele falou comigo que eu poderia trabalhar. Passei pela perícia do INSS e na perícia do INSS não está dando certo, mas o médico da pública diz que eu não tenho a menor condição e eu realmente não tenho condição. O que eu vou fazer? E aí, assim, às vezes eu fiquei nessa dúvida, eu ficava pensando, qual que é o interesse do médico do trabalho também em ajudar, assim, não estou falando em todos, tá? Não estou falando de forma generalizada, mas em alguns que precisam do trabalho, que depende totalmente do seu empregador, em dar para ele esse atestado que fala com ele que ele pode se afastar pela empresa, porque muitos deles devem ser opção do próprio empregador, de que quanto mais afastamentos ele der, ele pode ser dispensado, porque ele é tão vulnerável na empresa quanto o próprio empregado, entende? Então, assim, se isso não mudar, essa estatística que você passou para a gente aí, de doenças ocupacionais, de acidente de trabalho, esse limbo jurídico que fica entre a empresa e o INSS não consegue afastamento entre um e outro, discussão que acontece há anos, que a gente não consegue resolver, o que o empregado vai fazer sem salário e sem o benefício do INSS, vai continuar, porque tem que ter ação.
E essa solução de norma internacional seria essencial, né? Principal, porque se o Brasil ratificou, é força de lei, né? Mas aí falta o quê? Falta diálogo, falta os advogados investirem mais. A nossa parte, como é mostrar, olha, a gente tentou dessa forma, aí a gente juntar todas essas portarias, essas notas técnicas, juntar isso nas nossas petições, para começar a mostrar aos juízes todos esses descontentamentos, para ver se a gente consegue mudar o judiciário nesse sentido, porque a mudança vem também da advocacia, né? E primeiro ela vem através dos nossos clientes, através dos empregados que vêm com as demandas, e através das nossas teses, e através dos próprios profissionais, como você, que atua nas duas como advogado, como médico, e daí a gente tentar mudar o cenário. Porque se continuar as coisas, a tendência é piorar. E o que você disse é muito importante. Esse momento de pandemia é um momento que seja, assim, crucial dessa situação mudar, né? Porque é um momento que a gente nunca viveu, nós não vivemos, o mundo já viveu há muitos anos atrás, mas estamos vivendo agora e a gente podia aproveitar essa fase horrível que estamos vivendo para fazer com que ações reiteradas que tem acontecido com todos os empregados que sofrem, né, várias doenças, não se repitam. Então, tá uma reflexão para a gente ter. Vamos tentar seguir nosso roteiro. Você falou da nota técnica. Só mais um ponto sobre essa questão. Sim. Esse ponto é bem delicado, né? Que, na verdade, o que os médicos de trabalho buscam, né, é garantir essa independência, né? E olha que interessante que eu trago aqui, que é o Código Internacional de Ética para os Profissionais de Saúde no Trabalho, da ICO, Comissão Internacional de Saúde no Trabalho. Ela trata exatamente sobre isso, que, entre as condições para o correto exercício profissional, inclui-se a ampla independência profissional, isto é, os profissionais de saúde no trabalho devem gozar de independência no exercício de suas funções, o que os permitirá a fazer julgamentos corretos e a prover orientações adequadas. Ou seja, a própria ICO indica que pode ter julgamento incorreto em caso de falta de independência profissional. Então, nos meus artigos, nas minhas pesquisas, eu já venho levantando isso há muito tempo, que o Poder Judiciário, a gente tem que conseguir garantir a aplicação dessa Convenção 61 da OIT, né? E garantir essa autonomia do profissional de saúde do trabalhador. Então, vamos seguindo. Você está falando no próprio código, já fala na OIT, qual que é o motivo, né, pelo qual ainda acontece isso, né? Não faz assim... Não tem nenhuma razão de ser, porque já tem a lei, já tem as normas que permitem, né? Então, é um código recente de 2016. Uhum. Código recente, a independência é latente e é óbvia, né? É óbvio que o médico de trabalho tem que ter independência nas suas atribuições. Mas isso aí é de um trabalho... Ele não pode desagradar. E não pode parar, né? Não pode parar. A luta tem que continuar, porque, assim, todas as coisas que acontecem no mundo do direito é luta, até que aquilo ali está. Então, esse nosso debate, esse nosso espaço já é uma forma de manifestação e outras pessoas que estão vendo também, e os seus artigos, os seus livros que você publica, tudo isso faz parte também da resistência, né? Para ver se esse sistema muda. Então, para a gente continuar o padrão, quando você falou da nota técnica do Ministério Público, você falou que ela também considera como um acidente de trabalho e a emissão da CAT, né, que aceita aqui, mas aí você fez uma pequena crítica dizendo que o médico não pode emitir, ele pede ao empregado que a empresa emita. Então, automaticamente, o médico já não pode fazer isso. Na nota técnica, ele estabelece, nessa nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que cabe ao médico do trabalho solicitar à empresa a emissão da CAT. Mas só que por essa resolução 2183 do CFM, o médico do trabalho também ele pode assinar a CAT. É possível que ele assine. A CAT pode ser assinada pelo médico do trabalho,
ou ela pode ser assinada pelo médico assistente também, né? Não tem essa obrigatoriedade de ser o médico do trabalho. Ah, sim. Sobre a vacinação compulsória dos trabalhadores, você acha possível? Aí é a grande polêmica, né? Como que vai ser essa questão, né? Voltando aqui à questão da CAT, encontrei. Cabe ao médico do trabalho notificar formalmente o empregador quando da ocorrência ou de suspeita de acidente do trabalho, para que a empresa proceda à emissão da CAT. Ou seja, ele pede para a empresa emitir a CAT, mas essa CAT pode voltar ao médico do trabalho, que ele assina só no campo médico. A empresa preenche o campo administrativo e o médico do trabalho pode preencher o campo médico. Só que esse campo, caso o trabalhador já tenha um atestado médico que diagnostica aquela doença ocupacional ou aquele acidente, ele pode não ser necessário. O atestado médico anexo já tem essa serventia. Na própria CAT já está definido isso. Então, nesse ponto de vacinação, né, o que a gente pode tratar? Atualmente, nós temos uma norma regulamentadora que trata dos serviços hospitalares. É a NR32. Ela já define que os profissionais de saúde que trabalham em hospital, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, têm que ter uma vacinação mínima de hepatite B e a vacina DT, difteria e tétano. Então, atualmente, os trabalhadores de saúde já têm esse dever de se vacinar de contra a hepatite B e contra a difteria e tétano. E traz aqui no item 32.2.4.17.5. O que é que traz? O empregador deve assegurar que o trabalhador seja informado das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como os riscos que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação. Então, atualmente, o trabalhador de saúde pode se recusar a se vacinar. Tem um documento de recusa de vacinação. É um documento, no caso da hepatite B e da difteria e tétano, ou de outras vacinas que o médico do trabalho recomende. Só que temos aí um problema. O trabalhador, então, pode se recusar a se vacinar. Mas o médico do trabalho também pode considerar o trabalhador inapto para aquele cargo. É isso que acontece. Então, se um médico, por exemplo, se recusa a se vacinar de difteria e tétano e contra a hepatite B, então a empresa não pode obrigar, não vai, digamos assim, botar o trabalhador em uma camisa de força, né, e vaciná-lo à força, né? Mas também a empresa pode considerá-lo inapto no admissional ou considerado inapto no periódico, né? E ele não vai poder laborar ali. Essa é a situação. Então, oi, pode falar. Isso aí é complicado, né, Saulo? Porque, assim, ao mesmo tempo que eles se permitem, dão uma liberdade para o empregado, eles vêm tolhindo isso. Como que o empregado não vacina sabendo que ele pode perder o próprio emprego? Então, e aí é uma norma que dá e tira ao mesmo tempo. Eu queria que você me falasse de novo só qual que é essa norma aí, só para eu... Certo. Norma regulamentadora 32, a NR 32. Aí ele ainda trata assim, ó, a vacinação tem que ser registrada no prontuário clínico do trabalhador. Então, o trabalhador que vai trabalhar em um hospital, em uma clínica, no admissional, já se pede que ele leve o cartão de vacinação minimamente contra a hepatite B e difteria e tétano. Se ele não tiver, a NR32 estabelece que a empresa tem que pagar a vacinação, não pode cobrar. Mas o que é que acontece? Se ele se recusar, a empresa, por meio do seu médico do trabalho, também pode considerá-lo inapto para aquele cargo, né? Essa é a situação. Aí, a respeito do novo coronavírus, né? A vacina do Covid contra o Covid-19, né? Vai ser obrigatório aos trabalhadores? Aí vai ser pelos trabalhadores de saúde ou para os trabalhadores que também não estão expostos a risco biológico, né? Eu não sei como é que vai ser o entendimento, né? Se vai ser conforme já pela NR32, né? Se for compreendido como é atualmente
pela NR32, não seria obrigatório, mas também o trabalhador pode ser considerado inapto, né? Provavelmente, né? Provavelmente essa questão vai ser judicializada, né? E vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, que vai buscar uma solução. Mas, de forma política, né? Já tem um movimento para evitar que chegue essa judicialização e, por meio de legislação, fazer essa determinação, né? Sempre lembrando que tem também as pessoas que têm alergias graves, né? Tem as pessoas que, por meio de atestado médico, podem não se vacinar, né? Isso aí já com as vacinas atuais, não estou falando nem da vacina do novo coronavírus. Tem situações que a própria bula das vacinas indicam que pessoas com alergia grave, pessoas que estão gestantes, amamentando, a depender de cada vacina. Não estou falando aqui da vacina do novo coronavírus, estou falando de forma genérica, que algumas vacinas têm algumas contraindicações, né? Então, vai ter que verificar ponto a ponto isso. E tendo contraindicações, se o médico de trabalho falar que ele não vacinou, ele não pode ser considerado inapto, não, né? Porque teve contraindicação. Exatamente. Esse atualmente já é assim. Por exemplo, digamos que o médico solicita no seu PCMSO que tenha que ter vacina contra a febre amarela, né? Mas o trabalhador apresenta um relatório médico que ele não pode ser vacinado contra essa doença, né? Então, nessa situação, tem uma justificativa, né? E no caso da hepatite B, hein? Vai que o trabalhador não pode se vacinar contra a hepatite B, o que é que vai fazer? Então, o entendimento é que, nesse caso, como ele não é uma recusa direta, né? É uma situação indireta por saúde, então não pode ser considerado inapto. Mas também teria que, para proteger a saúde do trabalhador, retirar ele do ambiente insalubre, retirar ele do risco de se contaminar com o vírus da hepatite B. Então, tem essa situação que, quem sabe, pode ser aplicado também para o novo coronavírus, né? Porque mesmo os profissionais da saúde, eles podem não se dedicar exclusivamente ao contato com o risco biológico, né? Tem profissionais de saúde que vão para a área da gestão, né? Vão para essa área do apoio. Então, pode ser alocado, pensado isso. Uhum. Tem mais alguma consideração que você queira passar para a gente, que você acha importante nesse cenário do Covid e da medicina do trabalho? O interessante a gente vê que a gente precisa de uma gestão de pessoas, né? Uma gestão de saúde no trabalho. Pequenas empresas, empresas públicas, né? Elas podem estar falhando na gestão de pessoas, e a gestão de pessoas inclui a saúde e segurança do trabalho. É necessária a adoção de protocolos, né? Tem que ter a adoção de protocolos em saúde do trabalhador, tem que ter um PCMSO, que é um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional efetivo, e para isso, como a gente já tratou muito bem aqui, tem que garantir a independência do médico do trabalho e de toda a equipe de saúde do trabalho para fazer efetividade a essas normas, né? Porque no Brasil também a gente sofre com outro mal, que seria aquilo, papéis para inglês ver, né? Fez para inglês ver. Não adianta nada uma empresa ter todos os protocolos escritos, ter todos os programas escritos, né? Mas na prática aquilo não acontecer. Então, o que é que a gente falta muito? Essa eficácia, né? A gente tem que garantir a eficácia desses documentos, né? Para isso, os trabalhadores têm que ficar atentos, né? O apoio do advogado, né? O apoio do advogado nessas situações, porque é uma situação, digamos assim, que necessita cautela. Um trabalhador, por exemplo, do grupo vulnerável, a cada dia que ele está presencialmente no trabalho, em contato com o risco biológico, cada dia ele está ali se arriscando. Então, o que é que necessita? Necessita celeridade, né? Celeridade para resolver essa situação. E o trabalhador também pode se cercar com seus relatórios médicos, dos seus médicos assistentes, né? Isso é importante. Sempre buscar a formação de prova, né?
tem que buscar formação de prova para garantir a sua saúde no trabalho, né? Legal, doutor. Obrigado aí pelas considerações. Nós falamos aqui sobre o vínculo, o nexo causal entre o Covid, sobre a discussão se seria uma doença ocupacional, se não seria, se acidente de trabalho. Passamos por vários questionamentos sobre a questão da perícia médica, sobre a independência do médico do trabalho, né, que infelizmente é mitigada aí pelo empregador, porque ainda não foi adaptada com a OIT, Convenção 160 e... Convenção 161, artigo 10. 160 OIT e pelo Código de Ética, né, da medicina. Código de Ética da ICO. Código de Ética da ICO. É um código internacional de ética que estabelece esses critérios mínimos, né, para o profissional. E é um código muito interessante que garante, né, protege os profissionais de saúde no trabalho, né, mas que, infelizmente, no Brasil, vem sendo, digamos assim, desprezado, né, pelas empresas, né. A empresa que emprega o médico do trabalho não visualiza isso, né, não visualiza que o médico do trabalho, não, digamos assim, não é um advogado da empresa, né. O médico do trabalho, antes de ser médico do trabalho, também é médico, né, clínico geral. E ele está submetido à lei do ato médico, que diz que cabe ao médico a prevenção, né, e o máximo zelo. Então, essa é a situação. Muitas vezes o médico do trabalho desagrada o empregador, porque ele afasta por mais tempo que o empregador considera, ou porque ele concorda com o nexo causal de uma doença, ele solicita a emissão de CAT, né? Muitas vezes as coisas no Brasil são pessoalizadas, né? Quando o profissional solicita a emissão de CAT, não quer dizer que ele é contra a empresa, né? Mas simplesmente que ele está atendendo os critérios da lei, né? Se a legislação determina a emissão de CAT em caso de acidente do trabalho ou doença ocupacional, o médico simplesmente está cumprindo a legislação, né? Não atuando contra o empregador. É um ponto que precisa ser esclarecido. Uhum. E foi importante também que o doutor Saulo deu um exemplo para a gente, assim, que muita gente não tinha nem noção de pessoas da saúde que estão dentro da lista de classificação de vulneráveis, que não consegue ser afastado, porque o médico do trabalho não afasta a pessoa por esse motivo de considerar que ele tem uma atividade essencial, né? Que ele exerce uma atividade essencial muito grave. O que é a médico do trabalho versus atividade, né? O médico do trabalho pode até tem situação que o médico do trabalho emite parecer favorável ao afastamento, mas em normativa interna da empresa determina que é o gestor máximo que afasta. Aí o gestor máximo se utiliza da sua própria portaria para negar o afastamento. Ou seja, um gestor máximo da instituição, um gestor, digamos assim, pode ser, está em uma função administrativa, né? Usurpa o papel técnico, né? O que não deveria ocorrer, né? Nem formado em medicina né? O que é assustador. Está acima de uma decisão. E para finalizar, ele disse para a gente uma importante dica, né? Só para poder concluir tudo que foi falado, que é a questão de ser considerado acidente de trabalho ou doença ocupacional. Se a gente for seguir com o Covid, se a gente seguir a lista do decreto 3048/99. De 99, porque ele considera que o vírus, né, pode ser uma doença ocupacional ou acidente de trabalho direto, né? De forma genérica, se utiliza aqui no item 15, no item 25, biológicos, aí está aqui, vírus é relacionado a trabalho hospitalar. Nesse caso, seria aí, como é que aplica? Artigo 20, inciso 2 da Lei 82.13. E para os outros trabalhadores que não são da área hospitalar, aí se aplica o artigo 20, parágrafo 2º da Lei 82.13. Essa nota técnica do MPT tratou exatamente disso também. Uma dúvida que eu fiquei, doutor Saulo, para os outros trabalhos que não são da área hospitalar, os outros trabalhadores, fica mais difícil comprovar o contato direto, ou seja,
comprovar o acidente de trabalho em si. É mais fácil comprovar como doença ocupacional, correto? Ou o meu pensamento é errado? Como nos trabalhos que não têm contato com risco biológico, realmente fica dificultado a averiguação do nexo, né? Uhum. Teria que o trabalhador também apresentar provas, e a empresa também teria que ver, vai que essa empresa não tem PCMSO, não tem PPRA, né? Não tem documento nenhum que previna, né? E tem prova testemunhal que trabalhadores com coronavírus continuavam trabalhando. Porque tem situações, aí passa por um colega de trabalho, o trabalhador está lá com coronavírus, mas com sintomatologia baixa, e o empregador não libera ele do trabalho. Aí ele ali transmite aos colegas, né? Então, nesse caso, digamos, mesmo que ele não trabalhe na área hospitalar, né, tem aí um indício de nexo que pode ser averiguado, né? Sim. Importante. Então, tem mais alguma coisa a pontuar? Por mim, está muito bem. Agradeço aí o convite. Acho que ficamos mais de uma hora, passou rápido, né? Passou rápido. Mas eu acho que deu para a gente falar aquele cronograma que a gente tinha pensado do cachorro. Olha, os males das lives. Cachorros da casa da gente, animais. Deu para a gente falar um pouquinho de cada coisa. Espero que quem tenha nos assistido aí tenha ficado satisfeito, porque de forma bem clara, concisa, o doutor Saulo nos trouxe esse conteúdo muito valioso, que muitos advogados não sabiam, inclusive eu, dessa normativa, porque é uma normativa mais da medicina do trabalho mesmo. Nós, advogados, estamos mais assim, acostumados às leis, né, com direito, com jurisprudência, e as leis esparsas, as leis NRs, Conselho Regional de Medicina, a gente não fica, né, em busca muito disso. Então, quando chega uma pessoa, um profissional que dá essas dicas para a gente, é muito valoroso a gente saber para os empregados também que nos assistem, para os advogados, para os estudantes. Obrigada a todos vocês aí do chat por nos parabenizar aí. Tem muita gente parabenizando a gente, doutor Saulo, pelo debate. Obrigada a todos vocês pela participação. Eu espero vocês aí no Direito do Trabalho ao Foco em 2021, hein, gente? Está longe, mas eu espero. Um abraço, doutor Saulo, e obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado pelo convite, pela participação. Um abraço. Tchau. Tchau, até mais. Obrigado a todos que participaram.